Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para ministrar para vocês aí mais uma aula bastante específica, uma lei estadual do Estado da Bahia, lei da Bahia número 12.212, é uma lei que trata de quê? Ela trata da estrutura organizacional do Estado da Bahia, ou seja, ela é uma lei que vem modificar a estrutura e existe muitas alterações da estrutura organizacional. Por exemplo, toda vez que o governador entender que há necessidade de criação, da transformação, unificação de qualquer secretaria de Estado, ele tem que editar uma lei, tem que mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa, ser aprovado, depois publicar, sancionar a lei e implementar esta alteração na estrutura. E a lei 12.212, uma lei que trata aí, de muitos assuntos da estrutura organizacional, mas o nosso foco da lei, tá certo, é a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Tá? E aí, professor? E aí, papo reto com vocês, se vocês querem ficar realmente competitivos antes de assistir essa lei, que é a Lei 12.212, convido vocês a assistirem primeiro a lei estadual, a 10.549. Professor, por que a lei 10.549? Porque a lei 10.549 criou, tá, a Secretaria da Promoção da Igualdade, tá, chamado igualdade, aqui vai colocar racial, tá, a gente vai entender isso aí, da igualdade, tá, e do desdobramento, tá, da 10.549, através desta lei aqui, 12.212, vem alterar a estrutura da CEPROMI. Como assim, professor? Vai retirar um dos produtos dela, que vai criar a Secretaria da Promoção das Mulheres, né? Secretaria da Promoção das Políticas Transversais às Mulheres, antes pertencia à CEPROMI. A partir da edição desta lei, que é a Lei 12.212, criou-se uma nova secretaria, a Secretaria da Promoção da Mulher. A gente vai estudar em detalhes isso. Então, isso aí é muito importante você ter essa visão. Então, primeiro, vai lá na 10.549, uma aulinha de 15 minutos aí, uma aulinha fácil, entender. Tem aqui a aulinha, uma baita de uma aula, né? Uma aula bastante esclarecedora, e depois você vem para essa aula. Prof, mas eu quero saber tudo sobre isso. Quer saber tudo sobre isso? Convido vocês também, enfim, a fim de complementar o seu estudo, estudar a Lei 10.678, tá? E a Lei 13.341. Por quê? Porque a promoção da igualdade racial, tá certo? Não é criação única e exclusiva do Estado da Bahia, é algo nacional. E foi através dessa secretaria lá, vinculada à Presidência da República, que nós tivemos o desenvolvimento, a potencialização dessas ações contra a intolerância no país. Então, é importante fazer a leitura disso aí. Mesma coisa, vou gravar primeiro essa lei, depois vou gravar a Lei 13.341. Bacana? Então, vem comigo aqui, vamos para a lei aqui, já fiz bastante introdução, né? Fiz esse esclarecimento, ó, modifica a estrutura, tá? Então, ele vai tratar muitas coisas essa lei, só que o nosso foco é a CEPROMI e a criação da Secretaria da Promoção das Mulheres, né? Vamos lá, fica a administração pública, a estrutura da administração pública do Poder Executivo Estadual fica modificada na forma da presente lei. Artigo 1º, vem comigo aqui, ó. Fica criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPM, com a finalidade de planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres, tendo o seguinte estrutura organizacional, 2 pontos, né? Então, aí, pronto. Então, a Lei 10.549 criou a CEPROMI, Secretaria de Promoção da Igualdade. A Lei 12.212 criou a Secretaria das Mulheres, né? Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPM. Bacana? Então, está aqui. Tá? Só lembrando para vocês que esse produto, que eu vou dizer assim, essa atividade, essa responsabilidade do Estado, antigamente era de responsabilidade da CEPROMI, né? Que nós temos aqui, ó, órgãos colegiados da CEPROMI, né? Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, que vai permanecer, tem um Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, e nós temos aqui também, ó,
na estrutura dela, ó, a Superintendência de Promoção de Políticas para as Mulheres. Essas duas unidades aqui administrativas que estão em amarelinho, elas foram para a Secretaria para a Promoção de Políticas para as Mulheres, SPM, ó, foram para lá. Tá? A gente viu, pronto, viu como é bom, cara? Você estuda na sequência? Estuda na sequência, fica craque, né? Vamos apagar esse cara aqui. Tá? Vamos ver agora se a estrutura condiz naquilo que eu disse para vocês. Voltando para a Lei 12.212, órgão colegiado. Aquele cara lá, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, CDDM. Órgãos da administração direta, ou seja, que vai fazer parte, ó, Gabinete da Secretária, Diretoria de Administração e Finanças, tá? Que vai cuidar da atividade meia. C, coordenação de articulação institucional e ações temáticas e coordenação de planejamento e gestão de políticas para as mulheres. Ou seja, existe duas coordenadorias nessa secretaria, a nova secretaria, né? Artigo 3º. O que diz o artigo 3º? Agora, o legislador vai ser mais detalhista do que na lei anterior. Ele vai trazer aí um pequeno conceito, a pequena finalidade, a pequena missão do Conselho. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, CDDM, órgão consultivo, muito importante, tá? Muito importante isso. Deixa eu até pegar o vermelho, tá? Aí eu já canto uma prova para você, uma questão de prova, o cara pode colocar que é o órgão diretivo. Gente, conselho não tem órgão, esse conselho não tem função diretiva. O que é função diretiva? Aquele de decisão. Ele vai aconselhar quem? Alguém que a gente vai ler já. Tá? Ele é colegiado consultivo, tá? Detalhe, consultivo, vem comigo. Por finalidade, estabelecer diretrizes e normas relativas às políticas e medidas que visem eliminar a discriminação e garantir condições de liberdade e equidade, de direitos para a mulher, assegurando sua plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado. Parágrafo único. As normas de funcionamento do CDDM serão estabelecidas em regimento próprio. Então, está aqui para você, vai ter um regimento próprio que vai definir aí a forma de atuar desse conselho. Bacana, né? Vamos lá. O Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher tem a seguinte composição, ou seja, nessa lei vai trazer a composição, né? Primeiro, a secretária de Políticas para as Mulheres ou presidirá, ou seja, esse conselho faz parte, está dentro da CPM, tá? E a secretária da CPM vai fazer parte do conselho. E quem que vai presidir o conselho? A própria secretária. Isso é comum de todos os conselhos. 2. 6 servidoras estaduais representantes das secretarias da promoção da igualdade racial, ou seja, CEPROMI. Então, uma da CEPROMI, da educação, 2, saúde, 3, justiça, 4, cidadania, 5 e direitos humanos, não. Esse aqui é um só, de novo aqui, vamos lá. Promoção e igualdade, 1, tá? Um assento. Educação, segundo assento. Saúde, terceiro assento. Da Justiça e Cidadania e Direito, tá? Quarto assento. Do Trabalho, tá? Quinto assento, tá? Trabalho e renda. Do Esporte, tá? Do Esporte, 6, e da Segurança Pública, 7, né? Eu acho que, tá? São 6 assentos aqui, né? Vamos lá. Promoção e Igualdade é 1, Educação, 2, Saúde, 3, da Justiça e dos Direitos Humanos, isso aqui é uma só, tá? 4, do Trabalho, Emprego e Renda, e Esporte, né? Isso aqui é tudo aqui, é 5, tá? Uma só secretaria, né? E aqui o 6º, né? Professor, aproveitando um gancho aqui, quero aprender uma coisa que não está no script. Ok. Professor, então é o seguinte, professor, vamos supor que o trabalho, emprego, renda e esporte fazem parte só de uma secretaria. O governador quer promover o esporte em nível de secretaria. Ele pode, tá? Eu estou dando um exemplo só, tá? Para fazer isso, você tem que fazer uma nova lei como essa aqui, promovendo. Então, isso aqui são os assentos, né? Ou seja, são 7 assentos, ok? Da administração pública estadual. Tem que saber. 7 assentos, administração pública estadual da Bahia.
Um da própria secretaria, que vai ser a presidente, e depois 6 aqui servidores, e nós temos aí nós temos aqui 12 representantes da sociedade civil organizada. Tá? Ou seja, essa aqui está sendo aí a praxe de toda a composição dos conselhos, onde nós temos, antes era meio a meio, né? Era meio a meio, se eram 18 aqui, seriam 9 da administração pública e 9 do setor da sociedade civil organizada. Né? Então, são 12. Esse quantitativo aqui, potencial questão de prova. Desses 12, tem a seguinte organização. 5 membros de organizações de mulheres legalmente constituídas, 2 de notória atuação na luta pela defesa dos direitos da mulher, 1 da comunidade acadêmica vinculada ao estudo da condição feminina, 1 das trabalhadoras rurais, 1 das trabalhadoras urbanas, 1 das mulheres negras e 1 indígena. Então, essa aqui é a composição das 12 vagas da representante da sociedade civil neste conselho que está aí, que nós estamos estudando. O parágrafo primeiro vai dizer aí da nomeação, né? Quem nomeia? Só o governador. As titulares do conselho e suas suplentes serão nomeadas pelo governador do estado, sendo que as referidas no inciso 2 e 3 deste artigo serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades. Tranquilaço, né? Parágrafo 2º. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher manterá a atual composição até a definitiva indicação e nomeação dos representantes dos órgãos e entidades que compõem conforme estabelecidos no inciso 2 e 3. Professor, o que esse cara aqui? E acontece o seguinte: antes da edição dessa lei, da Lei 12.212, este conselho tinha uma composição diversa dessa. Qual que é a composição dessa? Presidente, secretário, ok, tranquilo. Né? Primeiro, que o secretário, quem que seria? O secretário seria lá da CEPROMI antes, que fazia parte da CEPROMI. Né? CEPROMI lá, fazia parte. Antes disso, tinha uma composição. A partir dessa lei, passou todo. Então, ele criou o parágrafo 2º, que é uma regra de transição. Escrevam aí. Regra de transição até a administração pública se adequar a essa nova obrigatoriedade da lei. Parágrafo 5º, gabinete da secretária, né, criou, né, tem como finalidade prestar assistência ao titular da pasta e as suas tarefas técnicas e administrativas. Ou seja, tanto a CEPROMI como a SPM tem chefe de gabinete. Né? Diretoria de Administração e Finanças, que faz parte da atividade meio. A gente já estudou isso um pouquinho na aula passada da 10.549. Vamos reforçar, vem comigo rapidão. A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o planejamento e coordenação das atividades de programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação dos estudos e análise, administração financeira e contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática. A coordenação de articulação institucional e ações temáticas. O que é esse cara aqui? Essa aqui é uma coordenação vinculada à Secretaria de Políticas para a Promoção de Políticas para as Mulheres, não é isso? Lembre-se, tem quantas coordenadorias? Temos 2 coordenadorias, não é isso? Duas coordenadorias. Então, cada uma vai ter um produto específico. Qual que vai ser o produto da articulação institucional? O que está previsto aqui no artigo 7º. É fácil, prof. É muito fácil. Vem comigo. Tem por finalidade integrar as políticas para as mulheres nas áreas de educação, saúde, trabalho e participação política, visando o combate à violência contra a mulher e a redução da desigualdade de gênero e a eliminação de todas as formas de discriminação identificadas. A coordenação de planejamento e gestão de políticas para as mulheres, que é a outra coordenadoria, tem por finalidade apoiar a formulação e a implementação de políticas públicas no gênero de forma transversal. 9º, né? Qual que é o trabalho do 9º? Quem criou a CEPROMI? Foi a 10.549. Só que lá na 10.549 não tinha o tal do racial. A inclusão do nome da racial foi nesta lei, a Lei 12.212. Fica alterada a denominação da Secretaria de Promoção da Igualdade CEPROMI para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Ficou até mais justo, eu gostei da alteração. CEPROMI, que passa a ter por finalidade, ele vai mudar a finalidade porque parte da promoção da mulher
foi para essa nova secretaria. Planejar e executar políticas de promoções da igualdade racial e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e demais formas de intolerância. 10º, agora a gente começa o quê? Trabalhar a CEPROMI, porque houve alterações. O serviço, o produto, a atividade e responsabilidade das mulheres foi para a nova secretaria. Como é que ficou a estrutura? A gente vai falar, né? Ficam excluídas da finalidade, competências da CEPROMI, as atividades pertinentes ao planejamento e execução das políticas públicas de caráter transversal para as mulheres, que estava lá no artiguinho da lei anterior, que era produto deles, agora não é mais, agora é dessa secretaria nova. Faz sentido? Claro que faz sentido. Parágrafo único. Fica transferido para a CEPROMI, para a Secretaria de Políticas das Mulheres, para a CPM, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, exatamente, né? Então, saiu da CEPROMI e foi para a Secretaria da CPM, né? 11. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial passa a ter a seguinte estrutura organizacional. Colegiado, só tem um agora, né? Que é o quê? O Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Da direta, lembra-se, tinha o quê? Gabinete do secretário, administração administrativa e financeira, diretoria administrativa e financeira, não é isso? E tinha 2 superintendências. Uma superintendência foi retirada esse produto e criou para a Secretaria das Mulheres. Agora ficou com essa configuração. Gabinete do secretário, manteve. Diretoria administrativa e finanças para atividade meio, né? E 2 coordenadorias. Coordenação de promoção de igualdade racial e coordenação de políticas para comunidades tradicionais, né? Agora, ele vai tratar do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, que faz parte da CEPROMI, que foi criado na Lei 10.549. Professor, é repetitivo? É repetitivo, cara. Tem que martelar na sua cabeça para você não... Cara, você não vai errar nenhuma questão sobre a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Pode ter certeza disso. Órgão colegiado, tudo que é conselho é órgão colegiado, tá? Isso é dica para todos os concursos. Tem por finalidade estudar, propor e acompanhar medidas de relacionamento dos órgãos governamentais com a comunidade negra, visando resgatar o direito à sua plena cidadania e à participação na sociedade. Gabinete do secretário, qual que é o produto deles? Tem por finalidade prestar assistência ao titular da pasta e suas tarefas técnicas e administrativas. Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o planejamento, coordenação das atividades de programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação, estudos e análise de administração financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática, né? Da coordenadoria, da coordenadoria de promoção da igualdade, qual é o produto delas, tem por finalidade orientar, apoiar, coordenar, acompanhar, controlar, executar programas e atividades voltadas para a implementação de políticas e diretrizes para a promoção de igualdade e para a proteção dos direitos dos indivíduos, grupos raciais e étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. E, finalmente, o artigo 16, tá? A coordenação de políticas para comunidades tradicionais tem por finalidade formular políticas de promoção de defesa dos direitos e interesses das comunidades tradicionais, inclusive quilombolas do Estado da Bahia, reduzindo as desigualdades e eliminando todas as formas de discriminação identificadas, né? Bacana, né? Vamos aqui. Agora, o artigo 17 vai tratar dos cargos. Como assim, professor? Gente, toda essa estrutura aqui vão ter que ter cargos. Os cargos aqui são cargos de liderança, são cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, para fazer acontecer. Como houve toda uma estruturação, modifica-se também os cargos, né? Vamos lá. Estrutura dos cargos em comissão da CEPROMI fica alterada da seguinte forma. Ficam extintos 2 cargos de superintendente, tá? Lembrando que foram extintos, por exemplo, foi transformado em coordenador, criados 2 cargos de coordenador. É claro que a remuneração do coordenador é menor. Fica remanejado da superintendente de políticas das mulheres da coordenação, né? E ficam criados esses cargos aqui, ou seja, isso aqui não é tão importante para o concurso, né?
Fica criado na estrutura de cargos de comissão da CEPROMI, alocada à diretoria de administração e finanças, um cargo de coordenador. Símbolo 2, simbologia, ou seja, está aí, né? Pronto, galera. Então, aqui para vocês aqui, essa lei 12.212 do Estado da Bahia. Lembrando que você tem que estudar também primeiro a 10.549. Vem comigo com Albert Einstein, né? Olha aí. Somos todos geniais. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a vida inteira acreditando ser estúpido. Ave Maria, né? Cara, fantástico, né? É isso aí, né? Somos todos geniais, né, cara? Você fica julgando o cara, né? Ele vai ficar, ó, ele está fazendo algo, o peixe, né? Subir em árvores, cara, é algo extraordinário. Mas ele acha que ele é estúpido, o peixe, né? Eu acho que quando ele falou isso, ele estava se referindo a si próprio, né? Um grande gênio da humanidade, né? Grande gênio. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.